Olá, meus amigos, saudações alvinegras e um abraço para você que está nos acompanhando nesse sabadão para saber as últimas informações do time do Santos. Santos preparadíssimo para o jogo de amanhã contra o Corinthians na Arena do Corinthians às 18h30. O técnico Marcelo Fernandes trabalhou pela manhã o elenco e definiu o Santos que vai manter o mesmo time que vem atuando as últimas duas partidas, né? Mudanças que a equipe teve, mas esse jogo aí que aconteceu contra a equipe do Coritiba, o elenco vai ser mantido, o mesmo time, e com isso o técnico Marcelo Fernandes coloca mais uma vez à prova todo o seu trabalho com relação a esse esquema tático, atuando com 3 zagueiros, que vem dando certo, porque as vitórias que ele conseguiu até agora foram vitórias importantes. Venceu o Bahia, né? Um resultado que para alguns foi surpreendente, mas acabou conseguindo um grande resultado, acabou buscando outros resultados importantes contra o Palmeiras, por exemplo, fora de casa com esse mesmo esquema. Quer dizer, a equipe se comportou muito bem, e aí o último resultado contra o Coritiba, o Santos sofreu um pouco, em virtude até dos problemas que ocorreram com a arbitragem, mas acabou sacando e conseguindo um grande resultado. Agora, volta a jogar mais um clássico, né? O Santos que venceu o clássico com o Palmeiras, há muito tempo não conseguia vencer um clássico, venceu e agora parte para cima do Corinthians para tentar mais uma vitória. É bom lembrar que é um jogo de 6 pontos, é um jogo super importante para o Santos fugir ainda mais da zona de rebaixamento, né? E buscar aí esse resultado positivo para poder se afastar desse perigo que ainda ronda a Vila Belmiro. Vamos dar alguns destaques, mas antes eu gostaria que você pudesse fazer a inscrição no nosso canal. Aproveita agora, amigão. Faça a inscrição aí no nosso canal para você concorrer à camisa do Santos. E não esquece de dar aquele like, porque é sempre muito importante para a gente divulgar cada vez mais o nosso trabalho para outros torcedores espalhados pelo Brasil e pelo mundo inteiro. Vamos falar alguma coisa a respeito desse time do Santos? Porque tem algumas novidades, algumas informações interessantes, mesmo porque a gente sabe que na era Rueda, né, o Santos vai fazer o seu último clássico, né, na gestão do Rueda nesse domingo. Pelo menos até agora, né, o Santos, desde a gestão, aconteceram 11 encontros entre o Corinthians e o time do Santos. Foram 5 vitórias do Corinthians, 3 do Santos e 3 empates. Na Neoquímica, o palco do jogo de domingo, aconteceram 2 vitórias do Corinthians, uma do Santos e um empate. O Santos, meu amigo, com o Marcos Leonardo, ele conseguiu 2 resultados importantes em 2015 e 2022, uma pelo Brasileiro e outra pelo Paulista. E o Marcos Leonardo é um carrasco do Corinthians, né? É um jogador que sempre vem fazendo gols. E ele hoje está muito mais maduro, muito mais consciente da responsabilidade dele e o que ele pode fazer no comando de ataque. O último jogo contra a equipe do Coritiba, além dele fazer, né, um golaço que ele fez, primeiro o gol de cabeça que ele fez e depois o golaço que ele acabou fazendo e foi anulado. Foi uma pena o árbitro da partida, na minha opinião, e o pessoal do VAR errar naquele lance, porque para mim ele não estava impedido, né? Problema de linha ali, ajuste de linha. O pé do jogador do Coritiba estava dando condição para ele e poderia ter feito um golaço à la Pelé e que receberia até uma placa. Na minha opinião, ele tinha que receber uma placa do time do Santos por aquele gol que ele acabou marcando. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Mas o jogo agora é um jogo difícil, porque o Corinthians vem de uma vitória contra o Cuiabá fora de casa, deu uma respirada, mas ainda está numa situação complicada. O Corinthians ainda, como o Santos também, estão ainda numa situação complicada no Campeonato Brasileiro, porque os dois precisam da vitória. Os dois necessitam dessa vitória. O Corinthians, que nesse exato momento tem 36 pontos na competição, o Santos tem 33 pontos, só que um detalhe, uma vitória do Santos, o Santos passa ao Corinthians no número de vitórias, porque hoje o Santos tem 9 vitórias, o Corinthians tem apenas 8 vitórias. Uma vitória do Peixe, o Santos vai a 10 vitórias, iguala ao Corinthians em 36 pontos, mas passa pelo número de vitórias, o que é muito importante, né? Já dá uma subida legal. E a gente vê que ali atrás do Corinthians, você tem o Bahia com 34 pontos, e o Bahia vai ter um jogo complicado, né?
porque é confronto direto também. O Bahia vai pegar o Palmeiras, e o Palmeiras está embalado em busca ainda de brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. O Goiás joga contra o Vasco da Gama, mais um confronto direto, quer dizer, é uma rodada que depende muito do Santos, porque o Santos vencendo, o Santos dá um passo gigantesco. Você tem ainda o Cuiabá pegando o Botafogo, mais um jogo complicado para o Cuiabá, porque o Cuiabá, você olhar a tabela, ele também continua numa situação complicada, está com 37 pontos ao lado do Cruzeiro, então é um ponto de diferença, né, do Corinthians para o time do Cruzeiro e também do Cuiabá, e do Santos a diferença é 4 pontos. Então, meu amigo, todo mundo está no bico do corvo, né? Do time do... Vamos botar até 38 pontos? São 5 pontos a diferença. Do São Paulo para o Santos, a diferença é 5 pontos. Só isso. E o São Paulo também pega o Atlético Paranaense fora de casa. Veja só como esse campeonato brasileiro está complicado. Mas o Santos precisa fazer o papel dele e sair e buscar o resultado positivo frente à equipe do Corinthians. O Santos está definido e escalado. João Paulo, Joaquim Basso e Dodô, Lucas Braga, Rincon, Jean Lucas, Lucas Lima e Kevinson, Marcos Leonardo e Soteldo. Esse é o Santos para entrar em campo amanhã. O Corinthians ainda tem algumas dúvidas, né, principalmente na lateral, porque o técnico Mano Menezes andou utilizando o Bruno Mendes no lugar do Fagner, deixando o Fagner para ser utilizado ao longo da partida, porque o Bruno Mendes é mais marcador. Mas vamos ver se ele vai manter mesmo essa formação com o Bruno Mendes ou ele começa a partida com o Fagner. Gil, Veríssimo, Fábio Santos na esquerda, o meio-campo fortalecido na marcação, hein? Fausto Vera, Michael, Giuliano e Renato Augusto. E no comando de ataque, Yuri Alberto e o Romero, esse provável time do Corinthians para amanhã. Arbitragem também definida. Anderson Daronco é um árbitro duro, que dá cartão, marca muito, segura muito o jogo, né? Aquele árbitro que a bola não rola muito com ele, entendeu? Em determinados momentos ele deixa a bola rolar, larga o jogo, mas tem hora que ele prende demais o jogo. Então o árbitro também que às vezes se complica na arbitragem. O Bruno Bosquilha é o bandeira 1, Rafael da Silva o bandeira 2, e no VAR, Wagner Reai vai ficar no VAR para poder aí não complicar a vida de ninguém, nem do Corinthians e nem do Santos, apitando direitinho. Por isso, a gente espera um grande jogo para essa partida, um jogo em que vai definir muitas coisas no Campeonato Brasileiro, porque uma vitória do Santos, o Santos, né, consegue mais 2 vitórias seguidas, vencendo o Coritiba e vencendo o Corinthians vencendo, consegue 2 seguidas também, venceu o Cuiabá fora de casa, que foi um baita do resultado, achou o resultado lá em Cuiabá, e agora pega o Santos na sua casa, e o Corinthians na sua casa tem a força da sua torcida, mas não vem jogando bem, e o Santos pode tirar proveito dessa situação. Tá bom? Vamos ficar, ó, amanhã tem pré-jogo, amanhã nós vamos comentar tudo, vamos analisar tudo que vai acontecer no Clássico, a partir das 17 horas, estaremos com toda a equipe show de bola do Baixada Esporte para comentar esse jogão de bola, e eu quero a sua participação. 17 horas em ponto, estaremos no ar para poder falar tudo sobre Santos e Corinthians. Beleza? Um ótimo sábado. Fiquem com Deus. Saudações alvinegras e até amanhã. Tchau.